É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha. Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um A Tua Cena, oferecido pela Nuete Comunicação para a Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre contracepção e métodos contraceptivos, mas deixe-me lembrar que para entrar em contato conosco é muito, mas muito simples. Você poderá fazê-lo através do 82 16 71 277 ou então através do Facebook, www.facebook.com/nuete.org, que já está aí a passar no seu rodapé. Lembre-se, este contacto é só e só para SMS, nada de estar aí a ligar e depois encontram-me na rua, mana Nuete, o teu número não chama. Só e só para SMS, indique também a sua idade, não é? O seu nome e a sua localização e está descansado que esses dados são completamente confidenciais. Temos aqui em estúdio uma pessoa muito especial, é uma conselheira da Coalizão da Juventude Moçambicana, que você aí em casa certamente já conhece, porque ela tem nos acompanhado aqui várias e várias vezes. Sim, estou a falar da Maria Salomé, ela que vai conversar conosco nos próximos 20 minutinhos. Mas antes disso, deixe-me recordar ou dizer-lhe que vários são os motivos, né, que levam com que jovens e adolescentes, infelizmente, não usem nenhum método contraceptivo, ou seja, não usem nenhum método que sirva para prevenir uma gravidez. E como consequência, você em casa já deve imaginar, temos sim as altas taxas, não é, de gravidez na adolescência e também as altas taxas de infecções de transmissão sexual. Segundo a INCIDA 2009 e o Inquérito Demográfico e também da Saúde 2011, 45% dos rapazes afirma que usou algum método contraceptivo, neste caso o preservativo, na sua relação sexual. Este 45% é de rapazes não casados. E agora vem a questão: o que é que os 55% dos rapazes não casados andam aí a fazer, não é? São números que nos fazem pensar. 30% das raparigas moçambicanas sexualmente ativas, também solteiras, usam algum método contraceptivo moderno, não é? Algum método para evitar a gravidez. Infelizmente, só 30% das raparigas está preocupada com isso. Os 70%, o que é que anda aí a pensar? Também importa referir que 56% das raparigas moçambicanas ou já tem um filho ou então está grávida antes ou até aos 18 anos. É só para você ter uma análise ainda que geral daquilo que é a situação dos nossos jovens e adolescentes em Moçambique. Mas já agora vamos até a rua para espreitar o que é que os nossos telespectadores pensam sobre o tema de hoje. Até já! Tua vida é tua escolha. Olha bem o que faz. Na tua opinião, por que é que poucos adolescentes e jovens usam preservativo? Os adolescentes e jovens usam pouco preservativo pela falta de diálogo e entendimento entre os dois parceiros. Porque se os dois parceiros conseguem conversar acerca da utilidade do preservativo, podem chegar à conclusão de que ele é benéfico para os dois, para evitar gravidezes e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. É falta de informação e outros ainda não acreditam em doenças, muita coisa. Falta de interesse próprio, sim, pelas ideias. Por que será que poucas raparigas usam outros métodos para prevenir a gravidez? Bom, eu acho que seria por falta de informação, se calhar porque a informação que é divulgada na televisão, ou seja, arredores, não é eficaz, pode até não chegar em diversos pontos nos bairros. Assim, eu acho que pode ser por causa disso. Às vezes deixam acontecer porque acham que não vai acontecer nada. A informação acho que não chega devidamente às pessoas, ou porque os pais não conversam com as filhas para poder informar acerca da gravidez. Outras simplesmente porque não gostam da camisinha. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha bem. Ou porque simplesmente não gostam da camisinha. Fred, o que é que tu achas? Por que é que os jovens e adolescentes não estão a usar preservativo? Mas por que essa questão tinha que ser para mim? Porque és um jovem. Se nós temos aqui uma convidada estás constantemente para responder a essas comunicar questões. com os jovens. Então deve saber por que é que os good. jovens não estão a usar camisinha. Por que é que achas? gostam de usar? Não estão a usar camisinha, por que é que nem não estão a qualquer usar? outro método contraceptivo.
Por que é que não estão a usar? O que é que tu achas? A tua experiência com os jovens, o que é que te diz? O que é que me diz? Eu acho que muitas das vezes é quando... eu estou a falar assim, Sim. experiência Sim. própria. Sim. É confiança. Tipo, pensa que tem confiança. É tipo, conhece alguém, namoras um mês, 2 meses, e já te sente seguro. Já é minha namorada e eu posso. Vai acontecer Já nada. posso fazer amor sem camisinha. Ok. Que ela é bonita, está limpa. Exatamente, não tem ela é nenhuma bonita, doença, é linda. não é? E ela, acredito que ela está limpa. está como se limpa, diz. está clean, não tem nenhuma Ok. doença. Mas Eu acho que é por aí, a beleza, muitas não das é? vezes, também. Influencia, mas eu acredito que você em casa já reparou, não é? Já assistiu vários casos de pessoas muito bonitas, pessoas que confiavam nos seus parceiros e que acabaram, não é, tendo uma gravidez não planeada ou que acabaram apanhando uma infecção de transmissão sexual ou até o HIV. Então, está aí a chamada de atenção, independentemente do tempo que vocês estão juntos, confiam, não confiam. É sempre importante usar a camisinha, não é? E também, se não deseja ter um filho tão já, temos sempre que usar o método contraceptivo. Vamos então de encontro à primeira questão. Não saia daí. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Mananguete, o preservativo é seguro para evitar a gravidez e se rebentar. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Maria Salomé, muito, mas muito obrigada por mais uma vez estares aqui conosco e por teres aceito o nosso convite. Aí vai a questão, o preservativo é seguro e se rebentar? Gostava de cumprimentar a todos os adolescentes jovens que estão neste momento assistindo a tua cena através do programa de Atrações e responder que o preservativo é assim seguro para prevenir a gravidez e ele oferece a dupla proteção, tanto o preservativo masculino como o preservativo feminino, oferece a dupla proteção, protegendo não só da gravidez, mas também das infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV. Agora, se rebentar é sinal ou não verificamos o prazo da validade do preservativo ou procedemos mal na hora do uso do preservativo. É necessário sempre verificar a data de validade do preservativo e ver onde é que nós tiramos o preservativo, se foi guardado num lugar fresco, onde o sol não alcance e que também o preservativo estava muito bem conservado. Porque se ele estiver num lugar muito apertado, é possível que ele possa perder o ar e assim possa perder também a lubrificação e isso vai condicionar que no ato sexual o preservativo rompa. Então é muito, mas muito importante cuidar bem do preservativo e sempre verificar o prazo da validade. E sempre por detrás do preservativo também existem lá as instruções de como é que devemos proceder para usar o preservativo. Então temos que obedecer todas as instruções e nunca usar dente, lâmina, tesoura ou um outro objeto cortante para poder abrir o preservativo, mas sim usar os dedos. Ok, muito obrigada. Vamos então à nossa próxima questão. Tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Mananguete, o preservativo é seguro para evitar a gravidez e se rebentar. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete. Gostaria de saber que métodos contraceptivos existem para adolescentes e jovens em Moçambique. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Maria Salomé? Bom, existem muitos métodos disponíveis para os adolescentes jovens em Moçambique, apesar de muitos adolescentes jovens não irem às unidades sanitárias, não visitarem os serviços de amigo e adolescente jovem para poder os ter. Existe a pílula, que eu creio que é muito famosa, que é a espécie de um comprimido hormonal, em que uma adolescente é tomada apenas por mulheres, né? Porque já ouvimos que, situações de rapazes que tomaram pílulas que era para prevenir a gravidez. Então a pílula é só tomada pelas raparigas, elas vão, enquanto menstruadas à unidade sanitária ou ao serviço amigo adolescente jovem, vão pedir tomar a pílula, se for o método que elas escolheram e acharam que tem mais vantagem para elas, então vão receber uma cartela, não é, de pílulas e a cada dia tem que se tomar uma pílula. Quando nós esquecemos de tomar a pílula, no dia em que nos lembramos, por exemplo, se hoje eu me esqueço de tomar a pílula, amanhã, na hora que eu me recordo que esqueci de tomar a pílula, tenho que tomar a pílula
do dia anterior que foi esquecida. E na hora que eu escolhi para tomar todos os dias a pílula, tomo a pílula daquele dia. Então, se eu esquecer mais de 2 vezes de tomar a pílula, tenho que voltar à unidade sanitária para recomeçar o ciclo ou escolher um outro método. E que poderia ser a injeção, que é um método injetável que é tomado de 3 em 3 meses. Existem também injeções que podem ser tomadas mensalmente, mas nas nossas unidades sanitárias até agora só temos disponível a injeção que é tomada trimestralmente. Além da injeção, temos o implante, que é um método que está a bombar agora, chegou agora, está a fazer sucesso, que é um pequeno aparelho que é introduzido aqui no braço, não é? Na derme, e para sua retirada faz uma pequena incisão, e este método pode ser usado até 3 anos, enquanto nós temos lá o implante, e ele vai libertar aos poucos hormônios que vão nos ajudar a inibir a ovulação. Também temos o DIU, que é muito chamado de aparelho, mas o DIU é um pequeno aparelho, mas um pequeno mesmo, é um pequeno dispositivo que é introduzido no útero da mulher. Isso significa que temos que ir à unidade sanitária para poder introduzir o DIU, e que também previne a gravidez durante cerca de 10 anos. Dizer que a pílula, o DIU, o implante e a injeção são métodos que previnem somente a gravidez. O que quer dizer que, quando usado, nós temos que associar ao uso do preservativo para também prevenirmos as infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV. Agora, existe a pílula de emergência, que também, às vezes, nós chamamos da pílula do dia seguinte. Eu queria clarificar que não é pílula do dia seguinte por ter esquecido de tomar, mas é pílula do dia seguinte, que significa depois do ato sexual. Esta pílula não é recomendada que se use como método de prevenção, mas que seja usada mesmo quando nós escolhemos, por exemplo, o preservativo como nosso método contraceptivo. E nesse dia, o preservativo rompeu, então nós podemos, dentro de 72 horas, nos dirigir à unidade sanitária ou ao Serviço Amigo Adolescente Jovem para poder ter a pílula do dia seguinte ou a pílula de emergência e poderla tomar. Mas também já existe nas farmácias uma cartela de 2 pílulas, que também é a pílula do dia seguinte, e nós podemos aceder se tivermos a possibilidade de poder comprar. Ok, vamos então de encontro à nossa terceira questão. Olá, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Gostava de saber se as raparigas podem usar contracepção sem a família ou o parceiro saberem. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Ok, então ela quer saber se a rapariga pode usar contracepção sem a família ou o parceiro ter conhecimento. Maria Salomé. Bom, o ideal, né, seria nós nascermos numa família unida, onde há liberdade para nos expressarmos e falarmos à vontade sobre a sexualidade, os aspectos relacionados com relações sexuais e contracepção. Mas se isso não acontecer, nós podemos tomar a decisão de tomar ou de utilizar um certo método contraceptivo, nos dirigirmos ao Serviço Amigo Adolescente e Jovem e começarmos a usar sem que ninguém da família ou nosso parceiro possa saber. Por vezes nós nos deparamos com situações em que uma rapariga não tem a liberdade de poder falar com seu parceiro sobre métodos contraceptivos, e quando tenta falar sobre esse assunto, o parceiro diz que não quer saber, ou porque o parceiro acha que não há necessidade de se usar, mas ela já teve informação e tem a certeza que há uma necessidade de usar, não só para prevenir a gravidez, mas também tem que usar um método que lhe ofereça a prevenção do preservativo. Como fazer? Bom, muitas vezes fica difícil, né? Mas o método para prevenir a gravidez nós realmente podemos usar sem que o homem ou o nosso parceiro fique a saber. Porque a pílula, eu posso ter a cartela de pílula na minha carteira e ele não ficar a saber, mas também posso introduzir o DIU, ele não tem como adivinhar que eu introduzi o DIU. Eu posso tomar a injeção, ele não tem como perceber que eu estou a tomar injeção. O implante, sim, se ele for a procurar, pode perceber se tem um implante, mas posso pôr o implante também e dizer que foi algo que eu pus porque achei que deveria pôr. Agora a questão fica do preservativo, né? É muito importante nós usarmos o preservativo
E o preservativo é visível, sente-se. E na hora do ato sexual, nós temos que explicar porque é que estamos a usar o preservativo. Atualmente, nós já temos o preservativo feminino disponível nas unidades sanitárias, algo que há tempos atrás não tínhamos que depender dos homens para nos prevenirmos das ITS e do HIV. Hoje em dia nós podemos trazer o nosso preservativo e dizer, eu vou pôr porque eu acho a necessidade de pormos o preservativo. Queria também aproveitar a comentar o que o Fred dizia, a confiança. A confiança entre parceiros tem que ser a preocupação sobre a nossa saúde, não é? Eu acho que a maior confiança é um parceiro ou uma parceira chegar para o seu parceiro e dizer que há uma necessidade de prevenirmos as ITS, há uma necessidade de nos prevenirmos do HIV, porque é uma grande responsabilidade fazer o tratamento do HIV. Vocês não imaginam quanto é difícil para as pessoas que têm o HIV fazer o tratamento e poder fazer o segmento para a vida toda. Ok. Vamos então à nossa quarta questão. Tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete, os métodos de contracepção são caros? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Maria Salomé. Ok, os métodos contraceptivos não são caros e nem estão à venda. No Sistema Nacional de Saúde, significa nas unidades sanitárias, no Serviço Amigo Adolescente e Jovem, nós podemos ir lá e encontramos eles de borla. É só ir a uma consulta de planeamento familiar ou ir para o Serviço Amigo Adolescente e Jovem e dizer que quer fazer contracepção, que terá acesso imediato. Terá acesso imediato. Vamos então à nossa próxima questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananoite. Gostaria de perguntar se o preservativo rebentar no meio do sexo deve-se fazer o teste de HIV. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, se o preservativo romper no meio do sexo, deve-se fazer o teste de HIV. A primeira coisa que nós temos que fazer, se o preservativo romper-se no meio da relação sexual, é o homem retirar o pênis, não é? E parar com a relação sexual ou usar um novo preservativo. A seguir, no dia seguinte, a rapariga tem que ir a uma unidade sanitária para poder tomar a pílula de emergência. E passado cerca de 1 mês a 3 meses, tem que voltar para lá para fazer o teste de HIV. Muitas vezes não se recomenda que se faça logo depois da relação sexual, mas sim após passado 1 a 3 meses. Ok, vamos então à nossa última questão. Tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananoite, pode-se usar a técnica de ejacular fora para evitar a gravidez? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha. Bom, a técnica de ejacular fora para evitar a gravidez não é segura, por isso que não se recomenda usar, porque nos primeiros minutos da relação sexual o homem liberta um líquido chamado sêmen, um líquido transparente que tem a função de lubrificar o pênis. Mas além desta função, este líquido também carrega pequenas quantidades de espermatozoides e se a rapariga estiver no período fértil, a gravidez. Ok, esse foi mais um A Tua Cena. Espero que você tenha aprendido muita coisa e tenha se esquecido da técnica de ejacular fora. Já sabe que não funciona, não é? Então, próxima quinta-feira, pontualmente às 17 horas, nós cá estaremos e até lá você pode continuar a interagir conosco. É fácil, 821671-277 ou então através do Facebook. Para a semana nós vamos conversar sobre o aborto. Até quinta que vem e cuide bem de si. É tua escolha, olha bem o que fazes, ouve bem a